A maioria das vítimas de serial killers nunca tem a chance de contar sua história, mas essa é diferente. No verão de 1991, um dos assassinos mais monstruosos da história dos Estados Unidos finalmente foi capturado. Seu nome era Jeffrey Dahmer. Todos vocês já ouviram falar sobre ele. Apelidado de o canibal de Milwaukee, ele cometeu crimes tão cruéis que até policiais experientes tiveram pesadelos após entrar em seu apartamento. Porém, Dahmer não foi descoberto por acaso. Ele foi capturado porque uma última vítima sobreviveu. E essa história não é apenas sobre Dahmer, mas sim sobre Tracy Edwards, uma das histórias mais apavorantes que você vai ouvir. O que exatamente aconteceu dentro do apartamento de Dahmer naquela noite? Como Tracy Edwards conseguiu escapar de um psicopata que já havia tirado a vida de 17 pessoas? E por que ninguém o deteve antes, mesmo com vários alertas e chances claras? Meu nome é Danilo e hoje você está prestes a entrar na mente de um monstro e na luta silenciosa de um homem para sair vivo. Na noite de 22 de julho de 1991, Tracy Edwards, um homem de 32 anos, caminhava pelas ruas de Milwaukee. Um homem branco, de olhos vazios e voz baixa, se apresentou como Jeffrey. Fala mansa, aparência comum, passava despercebido. Ele disse que estava fazendo um projeto fotográfico. Ofereceu $100 para tirar algumas fotos de Tracy em seu apartamento. Prometeu bebida, conversa e um ambiente seguro. Tracy hesitou por um instante, mas aceitou. Precisava do dinheiro. Mal sabia ele que estava entrando na casa de um monstro. Assim que entraram no pequeno apartamento 213, Tracy notou algo estranho. Um cheiro horrível no ar, uma mistura de carne estragada com produtos químicos. As janelas estavam fechadas, um tambor industrial ao lado da TV. E no chão, ferramentas e algemas. Jeffrey agia como se tudo fosse normal. Ofereceu uma bebida, mas quando Tracy virou de costas, Dahmer agiu. Com força, algemou o pulso direito de Tracy. Com a outra mão, puxou uma faca e disse: Você vai posar para mim agora e vai colaborar. fazendo com que Tracy se sentasse na beirada da cama. Por horas, Tracy esteve preso dentro do covil do assassino. Dahmer colocava o ouvido contra o peito de Tracy e dizia: Vou comer seu coração. fotos, risadas, delírios e ameaças. O apartamento era um campo de caça silencioso, e naquele momento a única saída era pensar com calma. Preso, acuado e desarmado, Tracy fez o impensável, manteve a frieza mental. Ele começou a conversar com Dahmer, falava de forma calma, tentava parecer compreensivo, perguntava sobre a vida dele, fazia parecer que o entendia. Você está sozinho? Eu posso ser seu amigo. Não precisa fazer isso. Dahmer oscilava entre momentos de lucidez e devaneios. Tomava rum com Coca-Cola, ria sozinho, chorava, andava de um lado para o outro e ameaçava. Tracy observava tudo, notava os movimentos, os hábitos, a distância até a porta. Sabia que qualquer movimento errado que ele fizesse seria o último. Em certo momento, Tracy pediu para ver TV. Dahmer permitiu. Tracy fingiu relaxar, esperou o momento certo, continuou conversando. Quando Jeffrey olhou para a televisão, Tracy usou toda a força que tinha, empurrou Dahmer contra a parede, correu até a porta e saiu gritando pelas ruas. Desesperado, encontrou 2 policiais. Tem um cara tentando me matar, ele ainda está lá no apartamento. Eles o seguiram, voltaram ao apartamento de Dahmer e quando abriram a porta, encontraram o inferno.
Ao entrarem no apartamento de Dahmer, os policiais encontraram fotos polaroids espalhadas por todo o apartamento, demonstrando as vítimas após os crimes. Partes humanas armazenadas na geladeira. Vestígios humanos mantidos como troféus em seu apartamento. Recipientes com substâncias corrosivas usadas para ocultar vestígios dos crimes. Dahmer foi preso imediatamente. Nos interrogatórios, Dahmer confessou 17 assassinatos, todos cometidos entre os anos de 1978 a 1991. Mas então veio a pergunta que destruiu a confiança da população na polícia. Como ele passou tanto tempo sem ser pego? Meses antes, em maio de 1991, um garoto asiático de 14 anos escapou do apartamento de Dahmer. Seu nome, Conerek Sintasophan. Saiu correndo nu, desnorteado, sangrando, pedindo socorro. Duas mulheres o encontraram na rua e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, Jeffrey apareceu. Disse que era namorado do menino. Os policiais entregaram o garoto de volta a Dahmer. Horas depois, o menino estava morto. Seus restos foram encontrados dentro do freezer. A polícia ignorou os sinais por preconceito devido à orientação sexual. Era apenas uma briga de casal. Já em outras ocasiões, os vizinhos relataram o mau cheiro que vinha do apartamento e a polícia simplesmente deixou passar, ou seja, falha total do sistema. Se tivessem agido, Tracy nunca teria passado pelo que passou e outras vítimas teriam sido salvas. Tracy Edwards colocou um fim ao apartamento dos horrores. Após a prisão de Dahmer, Tracy caiu no esquecimento. Não foi homenageado, nem recompensado. Continuou vivendo com traumas e dificuldades, morando em abrigos para sem-tetos. Foi preso em 2011, acusado de tirar a vida de outro morador de rua, e perante o juiz se declarou culpado. Hoje, aos 63 anos, o paradeiro dele permanece desconhecido, mas nada apagará o que ele fez. Enfrentou o mal e sobreviveu. Se ele não tivesse escapado, Jeffrey Dahmer teria continuado. Quantos monstros vivem entre nós, invisíveis, com rostos comuns e sorrisos calmos? E se um deles batesse à sua porta ou te abordasse na rua? Você saberia reconhecer? E esse foi mais um vídeo do canal Entre Mundos do Dan. Se quiser conhecer outro monstro que planejava crimes anos antes de cometê-los, clique no vídeo aqui ao lado que eu te conto lá. Até mais!